E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre a Ásia. E aí a gente hoje vai ver a regionalização que acontece nesse continente, né? Nós temos diversos países com diversas culturas diferentes, línguas diferentes, né? Costumes. E como é que a gente vai conseguir regionalizar um continente que é tão gigantesco, né? O maior continente, né? Em questão territorial. E aí a gente tem algumas regiões que vão resumir um pouco como essa cultura desses países vão se parecer, basicamente. Nós temos 6 regiões dentro da Ásia. E aí elas são Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, famosíssimo, Ásia Meridional, o Sudoeste Asiático e o Extremo Oriente. Então, o que é que a gente pode destacar de cada um dessas regiões, né? Bom, começando pelo mais fácil, mais simples, o básico, Ásia Setentrional. Nessa região da Ásia, nós temos quem? A Rússia. Então, a Rússia, por ser o maior país do mundo, né? Um país que pega tanto uma parte na Europa e a outra parte na Ásia, né? A gente tem uma região aqui que é um país, na verdade, né? Mas forma uma região por ela ser muito peculiar, no sentido de que é uma região como se fosse apenas gelo. Tem muito gelo, é muito diferente. E aí os russos também, eles têm uma cultura completamente diferente das outras culturas, né, do resto da Ásia. Eles são, por exemplo, até mesmo questão estética, né, eles têm uma aparência diferente, né. Por exemplo, eles fazem, né, fronteira aqui com o Extremo Oriente. E no Extremo Oriente, quem é que a gente tem? Nós temos Japão, nós temos China, nós temos Coreia. Então, completamente diferente quando a gente pesquisa Rússia, russos, e, por exemplo, o Extremo Oriente, que são chineses, japoneses, né? A gente consegue ver uma questão até estética, né? Por exemplo, olhinhos puxados no Extremo Oriente, uma cultura da tecnologia, né? Uma cultura da organização. Já na Rússia a gente tem uma cultura mais diferente. Então a gente faz desse país uma região dentro desse continente. Por ser uma região significativa, né? Extremamente grande, e por ter também uma cultura completamente diferente das demais. E aí, na Ásia Central, nós temos, por exemplo, aqui, ó, vocês podem acompanhar comigo, aqui nesse mapa, né? Na página 166, nós temos os mapas com o nome dos países divididos. E na página 167, a gente tem o mapa das regionalizações, que é basicamente isso aqui que a gente vai ter, ok? E aí, nessa Ásia Central, a gente vai ter ó, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão. Então, o que for tão vai estar na Ásia Central. A gente tem uma cultura aqui bem, uma cultura bem, como é que eu posso falar? Ela é bem exótica no sentido de que vão ter uma organização política bem diferente, uma organização social muito diferente. A questão, por exemplo, da mulher nesses países é uma questão muito primitiva. A mulher ainda não tem tanta voz na sociedade, o que é uma coisa contra os direitos humanos, né? Uma coisa anti. Enfim. No Oriente Médio, né? Essa região extremamente famosa. Por que é famosa? Porque nós temos países que são extremamente ricos em petróleo, por exemplo, e aqui existe um conflito bélico. Bélico, quando eu falo bélico, é de armas, ok? E aí, um conflito, uma tensão extremamente grande. São países que são
que tem poder armamentista muito gigantesco e tem tensões com outros países. Por exemplo, os Estados Unidos está direto de olho no Oriente Médio. E aí eles têm conflitos com países, por exemplo, da África, com países da América e com países da Europa, né? Por justamente essa questão de recursos naturais. Aqui existe uma enorme reserva de petróleo, certo? Então é uma região muito visada, ok? Dessas todas aqui, o nome dessa região é a mais famosa, né? Oriente Médio. A gente ouve muito falar. Nós temos também a Ásia Meridional. E aí, a Ásia Meridional, a gente vai ter o quê? Vai ter Índia, vai ter Paquistão, vai ter Nepal, Sri Lanka. Então, são países que a gente. é, eles têm aquela cultura mais parecida, por exemplo, dança do ventre, uma questão mais. Onde, por exemplo, tem religiões como o budismo, como o hinduísmo, né? Assim, na Ásia como um todo. Mas para o Ocidente, essa imagem é vendida mais, né, da América Meridional. E aí tem religiões e costumes muito diferentes, né? Tem um sistema de castas que, por exemplo, você nasce pobre, você morre pobre. Então, são culturas muito peculiares, muito diferentes, certo? E um pouco hostis, né? Um pouco muito hostis. E aí nós temos também a, o sudoeste asiático, que vamos ter Filipinas, Malásia, certo? Nós vamos ter países que vão ter características mais parecidas com de ilhas, né? A gente percebe que são conjunto de ilhas. Então, nós vamos ter uma questão de cultura muito diferente das demais, né? As características, por exemplo, culturais dessa região, né, do sudoeste, é muito parecido com a do extremo oriente, certo? Mas a gente vai destacar coisas diferentes. Um fato que eu quero destacar dessa região, do sudoeste asiático, é a maior depressão do mundo. Fica a Fossa das Marianas aqui nas Filipinas. É no mar, né? É uma depressão que você entra. É muito profundo. É uma das maiores depressões que existe no planeta, certo? Então, nós temos aqui regiões muito diferentes, muito peculiares. Cada uma dessas nós vamos ter culturas iguais, assim, semelhantes? Sim, vamos sim. Mas cada região dessa, ela é organizada estrategicamente por questões políticas, por questões militares, por questões culturais e sociais, ok? Então a gente vai entender que cada região dessa, ela vai ser diferente. Ela vai trazer por exemplo, Oriente Médio. Vou trazer mais uma questão de recurso natural, de armamento, Ásia Central. Vou trazer uma questão política mais tensa. Na Ásia Setentrional, a gente vai ter a Rússia, como Rússia, um país único no mundo. No Extremo Oriente, nós vamos ter aquela cultura chinesa, japonesa, coreana, né? Nós vamos ter uma cultura mais de uma questão tecnológica, com um sistema educacional mais rígido, mais enquadrado. Na Índia, nós temos a questão das religiões, que é mais explorado, né? O, o, a vaca como um animal que é sagrado, por exemplo, o sistema de castas. Então, a gente tem culturas extremamente diferentes e organizações espaciais, né, que vão trazer essas culturas que vão ser diferentes e semelhantes dentro de cada região. Ok? Então a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido
E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo para a gente tirar, certo? Essas dúvidas que vocês têm. E até a próxima semana.